Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba aqui no Cidade Alerta Minas. Gastei um pouco sim do devido, né? E com coisa certa. Então agora vamos provar. Desvio com grau? Tem não, eu não. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, o dia em que a Câmara de Vereadores de Uberlândia novamente virou notícia nacional depois que 20 vereadores foram presos. Durante todo o dia, você acompanhou aqui na programação da TV Paranaíba os desdobramentos de mais duas operações que foram deflagradas aqui na região, comandadas pelo GAECO. E como já era previsto, a gente já começa o programa de hoje falando de vereadores que acabaram renunciando o cargo. Danilo Caixeta está ao vivo com a gente, ele que acompanha desde o início o trabalho realizado pelo GAECO aqui na Câmara de Vereadores. Um trabalho longo de investigação, são várias operações, vários trabalhos que já foram realizados. E nessa segunda-feira, arrisco dizer que foi o maior até hoje, né, Caixeta? São 20 vereadores, a gente já teve uma renúncia e história ainda que tende a ter muitos desdobramentos nas próximas horas. Boa noite para você. Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Luciana, um dia triste, histórico e triste, né, para a história política de Uberlândia. Claro que ninguém gostaria de ver o Legislativo nessa situação, mas por outro lado, a sociedade está feliz que a corrupção está chegando ao fim, ou pelo menos está sendo combatida, vamos dizer pelo menos assim, né? Bom, só para a gente entender então o que aconteceu, você mencionou aí, agora à tarde, já foi confirmada a renúncia da vereadora Flávia Carvalho, do PDT. A vereadora Flávia foi uma das vereadoras, dos parlamentares que foram presos hoje de manhã por força de mandado de prisão temporária e ela já fez um acordo com o Ministério Público. Esse acordo, onde ela confessa de fato o desvio da verba indenizatória, se compromete a devolver o valor desviado. Esse montante ainda está sendo apurado lá pelo Ministério Público e também se compromete a renunciar ao cargo. Isso porque, no entendimento do Ministério Público, não é compatível com a função continuar no cargo de vereador, tendo confessado o desvio da verba indenizatória. Bom, Luciana, para a gente entender então, para o nosso telespectador aí entender o que aconteceu, foram duas operações, né? Uma operação que é chamada Operação Má Impressão. Nesta operação estavam sendo investigados o envolvimento de vereadores com desvio da verba indenizatória. Segundo o Ministério Público Estadual, de janeiro de 2017 até agora, novembro, né, de 2019, quer dizer, essa última legislatura, os vereadores de Uberlândia gastaram aproximadamente 4 milhões de reais com dinheiro exclusivamente para pagar publicidade da sua atividade parlamentar, dinheiro esse da verba indenizatória. Agora, a promotoria está levantando quanto desses quase 4 milhões de reais é que foram desviados para eles mesmos, né? Não foram de fato utilizados para a finalidade prevista em lei. Só para a gente entender, a verba indenizatória é aquela verba que cada parlamentar tem direito de 10 mil reais por mês para pagar as despesas do gabinete. Entre essas despesas, 65%, quer dizer, R$ 6.500, é destinado ao pagamento das atividades de publicidade do parlamentar. Então, ele tem o direito de escolher a gráfica para a qual ele quer emitir as notas fiscais e tudo mais. E foi aí que começaram os desdobramentos, porque quando daquela primeira
operação, a Operação O Poderoso Chefão, no dia 25 de outubro, naquela ocasião em que o Ministério Público investigava o envolvimento de parlamentares com irregularidades em contratos do transporte público municipal de Uberlândia. Eles também identificaram que esses mesmos parlamentares, são eles Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, estariam desviando dinheiro da verba indenizatória por meio de uma gráfica de fachada. Isso depois chegou no vereador Ismar Prado, que chegou a renunciar ao mandato, também confessou e se comprometeu a pagar, devolver esse dinheiro e renunciou ao cargo, mas aí o novelo começou a se desenrolar e o Ministério Público chegou nesses outros parlamentares, porque fazendo uma apuração das notas fiscais, né? As notas fiscais de entrada, Luciana, notas fiscais de entrada, o que é? É aquilo que a empresa compra, né? São os insumos que ela compra para fazer o serviço dela. Então, por exemplo, no caso de gráfica, ela tem que comprar o quê? Tinta, papel, né? E outras coisas mais. E teve um dado curioso, é que teve papel que aumentou nesse período de tempo, cerca de 65% o custo dele, mas o valor que a gráfica cobrava do vereador era o mesmo. Por quê? Porque o panfleto não existia. Ele, na verdade, era feito de mentira ali, só para desviar o dinheiro da verba indenizatória. Bom, essa foi a Operação Má Impressão envolvendo a verba indenizatória. 20 vereadores com mandado de prisão, 17 com mandado de prisão temporária e outros 3 com mandado de prisão preventiva. Os 3 com mandado de prisão preventiva são o vereador Hélio Ferraz, o baiano, presidente da Câmara, o ex-presidente vereador Alexandre Nogueira, que tinha saído da cadeia na última sexta-feira por força de um habeas corpus expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, passou o fim de semana em casa e agora voltou para a cadeia hoje. E o vereador Juliano Modesto, que está preso desde o dia 15 de outubro, também envolvido nessas operações do Ministério Público. O caso dele é a Operação Torre de Babel, em que ele é acusado de intimidar um motorista de van, contratar uma milícia para intimidar um motorista de van que estava denunciando o esquema da fraude no transporte escolar. Quer dizer, uma coisa puxando a outra, é muita investigação, é muito problema, mas aí nós vamos chegar agora na outra operação, que é a operação hoje chamada de Guardião. Essa operação, que também foi desmembrada hoje, ela apura o envolvimento dos vereadores da mesa diretora da Câmara, inclusive o presidente da Casa, vereador baiano, em contratação irregular de uma empresa para o serviço de vigilância e também de limpeza do Legislativo. O que eles fizeram? Eles contrataram a empresa, só que o serviço não era totalmente prestado. Exemplo, o contrato era para fornecer 22 seguranças. Teve meses que foram 16. O que aconteceu com os outros? Os outros não apareciam lá e o dinheiro relativo ao salário deles era o dinheiro da propina paga aos vereadores. Bom, e o promotor Daniel Marota Martinez concedeu uma longa entrevista coletiva hoje, dando os detalhes dessas operações. No primeiro momento, ele explicou como funcionava esse desvio dos contratos de limpeza e segurança. Eles, então, usaram funcionários fantasmas para desviar o dinheiro e pagar o mensalinho ao presidente baiano e também ao ex-presidente Alexandre e ao ex-ordenador da casa, Juliano Modesto. Vamos ver o que disse o promotor. Chegou uma denúncia anônima no Ministério Público, que indicava que havia funcionários fantasmas e, de fato, essa denúncia anônima que motivou a busca de documentos da empresa e a requisição de documentos junto à Câmara Municipal, restou comprovado documentalmente que funcionários que prestavam serviço em outros postos dessa mesma empresa, clientes privados, essas pessoas assinavam o ponto como se estivessem trabalhando na Câmara. Houve entrega de provas pela própria empresa, inclusive uma planilha demonstrando mensalmente o número de vigilantes a menos, que não ocupavam efetivamente seus postos. Isso variou de 1 vigilante até 6, ao longo dos meses. Então, como o contrato era de 22 vigilantes, havia, em média, a prestação de serviço por parte de 16 dos 22. Tá aí, então, Luciana, o promotor explicando todos esses detalhes. Isso, então, esse contrato de limpeza e segurança, ele só chegou porque teve a colaboração do dono da empresa. Foi o dono da empresa que passou os detalhes ao Ministério Público, inclusive as provas, como ele bem disse aí, Luciana?
Agora, o promotor estava falando ali da questão desse desvio todo, desse repasse legal, cerca de 4 milhões o montante, né, Caixeta, se aproximando ali aos 4 milhões. E o que mais me assustou é saber que havia uma organização dentro desse esquema de corrupção. Isso, para mim, inclusive, caracteriza uma situação de crime organizado. Afinal de contas, até no ilícito eles estavam ali com planilhas organizadas, havia essa contabilidade. Sim, havia contabilidade, só para a gente dissociar, porque são muitas coisas, acaba misturando. Os 4 milhões a que ele se referiu, dos últimos anos da legislatura, é o valor que foi usado pelos parlamentares para o dinheiro da verba indenizatória, não necessariamente que todo esse montante foi desviado. O que foi desviado ainda precisa ser apurado. Agora, essa contabilidade que você menciona aí é dessa outra investigação relacionada às propinas do contrato de vigilância e de limpeza. Então, vamos ver a planilha que ele menciona. Olha só, essa planilha que foi enviada aí para o Ministério Público. Tem toda a contabilidade financeira dos últimos 2 anos de como era feito o esquema do pagamento de propinas. Luciana, olha comigo aí essa última linha, só para a gente ter como exemplo. A última linha foi o mês de outubro de 2019. Ele informa o quê? Na primeira coluna, que 5 vigilantes não trabalharam. Eram 22, 5 naquele mês não trabalharam. O salário de cada um, R$ 5.580,76. O valor total, então, que eles tinham economizado ali com os funcionários fantasmas era de R$ 27.903. Só que aí a empresa descontava, nessa coluna do meio, ela descontava ali os tributos, né? Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, que deu R$ 3.906, mais os outros tributos federais, como o INSS, outros R$ 2.581. Então vamos lá, o total de R$ 27.900, menos o que a empresa gastou com os tributos, total da propina, R$ 21.416. Esse era o dinheiro pago e foi pago ao presidente da Câmara, ao presidente da Câmara, vereador Hélio Ferraz Baiano, e também ao seu chefe de gabinete, o seu diretor administrativo, Samuel Moura, que também foi preso hoje por força de um mandado de prisão preventiva. Essas foram as provas apresentadas pelo Ministério Público que justificaram a prisão de Baiano, também de Alexandre, de Juliano e dos outros funcionários da Câmara que foram envolvidos nessa operação. E o próprio promotor explicou que, pela planilha, deu para verificar que o dinheiro era desviado a esses parlamentares. Vamos ver. Foi questionado o destino desse valor, né, que era o que a apuração buscava indicar. O destino desses valores, né, restou apurado nos anos de 2018, no ano de 2018. Retornou para as mãos dos vereadores Alexandre e Juliano. Tá? Há, inclusive, um depósito feito na conta do Juliano Modesto, né, cujo foi entregue o comprovante. E no ano de 2019, esse valor passou a ser pago para o atual presidente da Câmara e para o seu chefe de gabinete. Esses pagamentos ocorreram até o mês de outubro de 2019. Em novembro de 2019, houve a requisição de documentos por parte do Ministério Público e também a busca e apreensão na empresa. E após esse momento, né, por determinação do chefe de gabinete do atual presidente, passaram a trabalhar efetivamente os 22 vigilantes. E assim vem ocorrendo até o término do contrato, agora dia 31/12. Pois é, e esse chefe de gabinete aí, que é o diretor administrativo da Câmara, Samuel de Moura, ele estaria ali envolvido em todo esse esquema, mas o Ministério Público não disse se parte dessa propina também era destinada a ele. Só que, entre as coisas que ele teria feito, ele teria intimidado os vigilantes e uma própria responsável pelo setor de segurança da Câmara, quando começaram a descobrir esse esquema de corrupção lá. Teve um caso, Luciana, só para você ter uma ideia, no dia 5 de dezembro, ele chegou na sala da vigilante, conversou com ela, da responsável pelo setor de vigilante, e orientou a ela, falou, olha, você não fala bem assim não. Se o Ministério Público te chamar para prestar depoimento, você tem que dizer isso, nós vamos combinar aqui, você vai falar aquilo, aquilo outro. Mal sabia ele que ele estava sendo gravado e esses áudios constam do processo. No Jornal Paranaíba de hoje nós vamos revelar todo esse diálogo que foi gravado pela chefe do setor de segurança com
o diretor administrativo da Câmara sobre as propinas da empresa de vigilância do Legislativo Municipal. Depois disso, não contente, na semana seguinte, no dia 11 de dezembro, ele voltou à sala da responsável pelo setor de vigilância, só que dessa vez ele desconfiou que ela podia estar gravando. Aí sabe o que ele fez? Pediu para pegar o celular dela. Nós temos imagens que foram registradas pelo circuito de segurança da Câmara, que mostra ele entrando na sala da vigilante e pedindo ela o celular que estava nas mãos dela, exatamente suspeitando que ela poderia estar gravando aquele diálogo. Então, nós vamos também revelar essas imagens hoje no Jornal Paranaíba mais tarde, viu, Luciano? Então, quer dizer, isso tudo levou a crer que o chefe de gabinete também estaria no esquema e recebendo alguma coisa, ou pelo menos participando do esquema de obstrução de justiça. O que surpreendeu o Ministério Público é que mesmo depois da prisão de Juliano Modesto, o tal mensalinho da segurança continuou sendo pago para o presidente baiano. Então, quer dizer, nem a prisão de Juliano, nada disso assustou. E eles continuaram recebendo o dinheiro, tanto que em outubro receberam o valor, né, referente ao mês de outubro. Vamos ver o que disse o promotor também sobre os pagamentos que foram feitos ao presidente baiano. Em relação ao atual presidente da Câmara e ao seu chefe de gabinete, né, além da gravidade da conduta, da contemporaneidade, que os fatos duraram agora até o mês de outubro, né, inclusive o último pagamento de vantagem indevido ocorreu no interior do prédio da Câmara Municipal e o vereador Juliano já estava preso, né, ainda assim, o presidente da Câmara não se intimidou em receber dentro da sala dele o pagamento de vantagem indevida, e eles foram mais adiante, né, a ousadia tamanha que o chefe de gabinete da Câmara ameaçou por 3 vezes a chefe dos seguranças da empresa, essas conversas estão gravadas, né, ameaçou ela e determinou que ela mentisse ao Ministério Público caso fosse ouvida aqui no GAECO. Ela, em razão desse assédio que ela vinha sofrendo, ela gravou essas conversas e a última conversa ocorreu na última sexta-feira. Então, já com as investigações em andamento, com as apurações em andamento, estavam caminhando no sentido de obstruir a produção de provas. Foi ainda requerida a decretação da prisão do ex-controlador da Câmara, porque ele, como controlador da Câmara, também tinha responsabilidade sobre esses pagamentos, e ele está denunciado, os senhores sabem, na Operação Poderoso Chefão, como um dos líderes da organização criminosa ao lado do vereador Alexandre. Uma intensa investigação do GAECO, e aí os nossos telespectadores estão participando aqui do Cidade Alerta Minas pelas redes sociais, no facebook.com/Cidade Alerta Minas. Caixeta, o Jorge Mauro diz o seguinte: amanhã eu vou ter que trabalhar na Câmara, porque não tem vereador para trabalhar, vou ter que dar uma ajuda lá. E a situação que fica é essa, a gente está preocupado porque nós estamos falando de uma Câmara que não tem mais gente para trabalhar. O que acontece? Como é que fica a partir de agora? O que o uberlandense pode esperar da Câmara de Vereadores a partir de hoje? Bom, essa é uma situação muito interessante, viu, Luciana? Porque, como de fato, mais de 80% aí, né, quase 90% do Legislativo está preso na cadeia, então ficou muito complicado. Por exemplo, a mesa diretora. A mesa diretora da Câmara hoje está toda presa, não tem nenhum integrante da mesa diretora, né? Então vamos ver como que vai ficar essa situação e isso vai depender de muitos fatores. Bom, vamos entender primeiro a situação do vereador Baiano. O vereador Baiano, ele foi preso por força de 2 mandados de prisão preventiva. No caso do vereador Baiano, então, prisão preventiva, vai ser aplicado o artigo 53 do Regimento Interno da Câmara, que estabelece que, em caso de prisão preventiva, o afastamento do vereador é imediato. Então, o Legislativo tem que chamar o quê? O suplente do vereador Baiano. Convocando o suplente, e olha só, o suplente não da presidência, o suplente do mandato parlamentar dele. Nesse caso, seria o primeiro suplente do PSDB. O primeiro suplente do PSDB é o hoje secretário de Obras, Norberto Nunes. Se ele quiser assumir e continuar licenciado para continuar na Secretaria de Obras, assumiria o segundo suplente, que neste caso é o ex-diretor técnico do DEMAI, Davi Tomás. Bom, resolvida a situação do mandato do vereador Baiano, tem também a situação da mesa diretora. E aí agora vai ser necessário esperar os desdobramentos, né? Pois pode ter vereador que vai renunciar, pode ter prisão temporária, porque a prisão temporária é aquela de 5 dias prorrogáveis por outros 5. Então pode ser que, em caso de prisão temporária, ela seja convertida em prisão preventiva,
Se for convertido em prisão preventiva, acontece da mesma forma que aconteceria com Baiano. Então ainda não é possível a gente imaginar qual é a solução dada ali pela Câmara nesse sentido. O próprio Ministério Público disse que vai procurar a Procuradoria Jurídica da Câmara para discutir a situação do Legislativo a partir de agora, mas também de olho nesses desdobramentos. Tem que ver, então, possíveis renúncias, possíveis conversões de mandado de prisão temporária para mandado de prisão preventiva e os próximos desdobramentos. Mas, bom, Luciana, caso continue assim, todos os vereadores da mesa diretora afastados, porque nós temos uma questão aí também envolvendo o vereador Wilson Pinheiro, né? O vereador Wilson, ele não está envolvido nessas investigações de hoje, mas ele responde a um outro processo, no caso daquela contratação irregular do escritório de advocacia, e por isso ele está com mandato suspenso judicialmente, na verdade ele já retomou o mandato suspenso, mas continua com prisão domiciliar. Por continuar com prisão domiciliar, ele não está frequentando as sessões plenárias. Por causa disso, então, ele que é o primeiro vice-presidente da Câmara, não estaria ali apto a isso. Então, se continuarem presos todos os integrantes da mesa diretora, aí tem que aplicar o artigo 12 do Regimento Interno. O artigo 12 diz o seguinte, que em caso de vacância, de declarar vago todos os cargos da mesa diretora, o vereador mais idoso e que tem o maior número de legislaturas deve assumir a presidência da casa e convocar, em 15 dias, uma nova eleição interna entre os parlamentares. Então, neste caso, quem assumiria ali é o vereador Antônio Carrijo, ele é o vereador mais velho e que tem o maior número de legislaturas. Então ele precisa assumir o cargo para dentro de 15 dias ele chamar novas eleições da mesa diretora. Mas isso em se confirmando a situação da prisão de todos os integrantes da mesa, coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Outra questão, só para encerrar, Luciana, que a gente tem que esclarecer, é a situação das comissões processantes, né, que nós viemos aqui no Cidade Alerta este mês por várias vezes falar. Foram instaladas 3 comissões processantes para avaliar pedidos de cassação dos vereadores Wilson, Alexandre e Juliano. Essas comissões já foram formadas, começaram a trabalhar, já notificaram os vereadores denunciados, só que praticamente todas elas foram dissolvidas, né? No caso da comissão do vereador Alexandre, ainda tem 2 integrantes, né? Porque ela foi composta por Silésio, que está preso também hoje, foi preso hoje, Adriano Zago e Tiago Fernandes. Adriano e Tiago continuam, então ok, né? No caso do vereador Juliano Moder, do vereador Wilson Pinheiro, na comissão é composta pela vereadora Michele Bretas, ela continua, também não foi envolvida nesta operação, mas os outros 2 integrantes da comissão, como, por exemplo, a presidente da comissão, que era a vereadora Flávia Carvalho, ela já até renunciou, então automaticamente eles vão ter que convocar o suplente, no caso da vereadora Flávia, e fazer um novo sorteio para escolher quem vai ocupar a presidência da Câmara ali no lugar dela. Quer dizer, Luciana, olha, a situação da Câmara Municipal de Uberlândia para os próximos dias é completamente indefinida. A sorte é que as sessões plenárias acabaram na última sexta-feira, o mês que vem é o recesso parlamentar e as sessões só retomam em janeiro, porque se tivesse sessão hoje, não teria quórum para aprovar absolutamente nada. Eu estou cheia de perguntas para te fazer aqui, Caixeta. São, inclusive, mensagens enviadas pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Nós recebemos uma mensagem até do vereador Adriano Zago, dizendo, né, que ele está trabalhando. E eu queria, Caixeta, que você reforçasse para o nosso telespectador, porque muitas pessoas estão acompanhando agora aqui no Cidade Alerta Minas as novidades sobre esse caso. Quais são os 19 vereadores que foram presos, a vereadora que já renunciou ao cargo e quem é esse vereador foragido? Eu vou permitir você colar se for necessário, o que eu acho muito difícil, porque Caixeta sabe isso de cor e salteado, Caixeta. Eu estava dizendo hoje mais cedo, está mais fácil dizer os que sobraram, né? Os que não foram envolvidos, porque os que foram são quase todos, né, Luciana? Bom, a vereadora que renunciou, então, foi a vereadora Flávia Carvalho, do PDT. Ela renunciou hoje, então, agora a Câmara vai ter que decidir sobre o possível... a possível substituição dela, no caso, o primeiro suplente dela, salvo engano, seria Murilo Ferreira, ele que já foi vereador e voltaria no cargo da vereadora Flávia Carvalho. Bom, Luciana, você me perguntou também dos que
que já foram presos? Do que está foragido, né? Isso. Do que está foragido é o vereador Vilmar Rezende. Ele é vice-presidente da Câmara. Segundo as informações da defesa, ele estaria viajando, por isso não se apresentou hoje. Mas, por enquanto, ele não apareceu, então, como já tem mandado de prisão temporário expedido, ele é considerado foragido da Justiça. Bom, foram presos hoje então, Luciana, como você me pediu. Vereador Hélio Ferraz de Oliveira, o baiano, presidente da Câmara. Nesse caso, são 2 mandados de prisão preventiva, ele é envolvido nas 2 operações, né? No caso do desvio da verba indenizatória e no caso dos contratos de vigilância. Ricardo Santos também foi preso hoje. E no caso do vereador Ricardo, é prisão temporária, essa de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, o caso dele é só envolvendo a verba indenizatória. Só não significa que é pouco, não. Significa que é só uma operação mesmo, né? Rodinei Borges também foi preso. Mastroiano de Mendonça Alves, o Doca Mastroiano, também está preso. Roger Dantas Rodrigues César, também preso. Vereador Ronaldo Alves, o primeiro secretário da mesa diretora, é também atualmente o ordenador de despesas da casa, também preso hoje. Felipe Machado Teixeira, o Felipe Phelps, também foi preso. Vereador Elvico José de Queiroz, o Vico Queiroz, também. Vereador Wender Marques Andrade, que é atualmente o líder do governo na Câmara, ele também foi preso. Vereadora Pamela Volpe, vereador Osmírio Alves de Oliveira, o Ceará, ele também foi preso. Márcio Nobre também. Márcio Nobre já tinha uma condenação na esfera civil por improbidade administrativa. Teve um pedido de cassação neste mês, arquivado pelo plenário da Câmara. Vereador Isaac Cruz. Vereadora Flávia Carvalho, como dissemos, ela já renunciou. Vereadora Jussara Matsuda. Vereador Paulo César, o PC. Vereador Vilmar Rezende, presidente da Câmara, esse, como eu disse, então, ainda não se apresentou, está viajando, mas ele tem mandado também de prisão temporária expedido. Vereador Alexandre Nogueira, no caso, vereador Alexandre Nogueira, é prisão preventiva nas 2 operações. Vereador Juliano Modesto, também prisão preventiva nas 2 operações. Bom, Luciana, eu acho que são esses, é muita gente, é muita coisa. Mas fato é que a Câmara de Uberlândia está passando por uma completa limpeza, né, nos últimos dias. A gente não faz aquele faxinão de fim de ano nas nossas casas, quando está chegando o Natal, Ano Novo, você não faz um faxinão? Pois é, o GAECO está fazendo na Câmara de Vereadores. Agora, Caixeta, eu queria que a gente usasse esse espaço também para orientar o nosso telespectador pelo seguinte. Eu acompanhei durante o dia algumas manifestações nas redes sociais, os comentários dos nossos telespectadores. Eu acho bom a gente frisar isso, que é muito importante. Sempre pautamos aqui que a vida política dos vereadores, prefeitos, governadores, daqueles que nós elegemos, devem sim ser fiscalizadas pelos seus eleitores. Nós devemos sim cobrar, nós devemos sim nos revoltar com tudo que acontece de errado, porque eu sempre falo aqui, inércia não faz resolução. A gente assistiu o circo pegando fogo de braços cruzados, não vai mudar em nada. Entretanto, uma coisa que me chamou a atenção, Caixeta, é que as pessoas muitas vezes estão dizendo, esse dinheiro que foi roubado, né, da Câmara, esse dinheiro que foi desviado, poderia ser utilizado para construir casa, para melhorar a saúde pública. Essa verba que teria sido desviada, que a gente trabalha aí no teria, porque ainda vai ser investigado pelo GAECO, não foi finalizado, é uma investigação que continua acontecendo com fortes indícios, de fato, de que houve esse desvio. Mas é um dinheiro que tinha um destino certo. Nós não estamos falando verbas tiradas da saúde, da educação, a gente está falando de dinheiro que foi desviado de setores definidos já. Na verdade não deixa de ser dinheiro público, né, Luciana? Não diminui em nada, né? Deixa eu até complementar, não diminui em nada a gravidade do ato. Mas eu vou te explicar como esse dinheiro poderia voltar para essas situações que você está falando aí. Porque, por exemplo, constitucionalmente, a Câmara deve receber 4,5% do montante das receitas do município. Neste caso, a Prefeitura é obrigada a repassar para a Câmara 4,5% de todas as receitas dela. O valor é relativamente alto e sempre acaba sobrando ali uma gordurinha. Então, vez ou outra, nós noticiamos aqui sempre em dezembro, quando a Câmara vai lá no prefeito devolvendo um cheque de 2 milhões, de 1,5 milhão, às vezes 3, 4 milhões, que é dinheiro que não foi utilizado para pagar as despesas do Legislativo. Isso inclui tudo, as despesas administrativas, como o caso da vigilância e do segurança, como também das verbas indenizatórias. Então, quer dizer, Luciana, a Câmara, aliás, a Prefeitura, por lei, é obrigada a repassar 4,5% do orçamento. Ok, só que a Câmara não é obrigada a gastar esse montante todo. Se ela economizasse, por exemplo,
22 seguranças, só 16 iam trabalhar, significa que não precisa dos 22, né? Porque os outros iam para o bolso do vereador. Até porque esse salário ali, eu acredito que também não seja correspondente com aquilo que é real. Eu até quero checar essa informação, por gentileza, se tiver algum vigilante ali, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, porque esse salário de quase R$6.000, não... Tô achando esquisito. Vocês me desculpem, mas eu tô achando esquisito porque é um salário muito alto. É um salário considerável. Tá fora do padrão, fora daquilo que a gente está habituado a ver. Eu queria só confirmar essa informação, se a nossa produção, inclusive, puder confirmar que foi questionamento levantado pelo próprio telespectador. Então, há o indício de que até havia mais dinheiro escondido, tudo isso apurado pelo GAECO a partir de agora. Mas vamos acreditar que o segurança mereça ganhar esses R$5.800, né? Vamos acreditar nisso? Não, ele merece, né? Merece. Não, merece demais. E que ele, de fato, receba isso. Porque também a gente não sabe se ele recebia, de fato, isso. Mas ok, vamos acreditar que ele recebia, como ele, de fato, merece. Beleza. Só que o restante que era desviado, por exemplo, 20 mil em um mês, podia ficar lá de volta para a Câmara. E esse dinheiro que a Câmara não utiliza, ele pode voltar para o caixa da Prefeitura. Quando ele volta para o caixa da Prefeitura, aí sim, ele podia ser usado para pagar situações como, por exemplo, compra de medicamentos, manutenção das unidades de saúde, serviço de tapa-buraco. Aí sim volta para isso que você citou, Luciana, volta para os problemas da sociedade. Quer dizer, o dinheiro público, ele tem lugar, ele precisa ser bem aplicado, mas tem gente que não faz, né? Pois é, a gente está tentando apurar essa informação do salário, a gente recebeu uma média aí de que o vigilante, quanto que tá, Nilson Braza, o piso da carreira é entre o quê? 1.300 e 2.100. Enfim, começam a pipocar situações ali. Só que o questionamento dos nossos telespectadores agora, ó, já teve o Aureliano também dizendo que o salário de vigilante varia entre R$2.000 e o Wesley chegando também dizendo é um sonho o vigilante ganhar 6.000. Na verdade, eu acho que o sonho que a gente tem nesse momento, e eu acho que é o presente de Natal que muitos de nós queremos, é que a paz volte a reinar dentro da Câmara de Vereadores, porque o cenário político uberlandense está catastrófico. Nós estamos aí conhecidos nacionalmente, arrisco dizer que já atingimos uma esfera mundial, porque muitos perfis internacionais já publicam sobre essa limpa na Câmara de Vereadores, estamos falando aí de 20 em uma tarracada só, que foram, né, alvo dessa investigação. Entretanto, Caixeta, não temos previsão alguma para que isso aconteça. Vamos pedir para o Papai Noel que talvez assim aconteça, né? Que o GAECO consiga finalizar todos esses trabalhos e que de fato essa limpa seja definitiva, porque não adianta também todo o esforço do GAECO, toda essa investigação, todo esse trabalho para que logo, logo essas pessoas ligadas a esquemas de corrupção sejam colocadas na rua novamente. Agora é bom a gente sempre utilizar o benefício da dúvida, né, Luciana? Porque são prisões temporárias, em outros casos prisões preventivas. Isso não significa que exista uma condenação, são investigações. Agora, as provas são muito robustas, porque a prisão preventiva e prisão temporária não se decreta só por causa da suspeita. Para se decretar uma prisão dessa, uma medida cautelar, ela tem que ter sentido, propósito. A própria lei regula isso. Então, se o juiz já decretou a prisão preventiva ou a temporária, é que existem provas, elementos, né, que a justificassem. Então, é claro que levanta uma suspeita muito grande sobre todas essas situações envolvendo a Câmara Municipal, mas ainda são investigações. Os vereadores terão o direito de toda a defesa, né, de se manifestarem, mas difícil porque pelas provas está complicado de conseguir amarrar essa história. E tem também, né, Luciana, a situação envolvendo as gráficas. Além dos vereadores, outros 15 empresários, donos de gráfica, foram presos. Então, será que os donos de gráfica vão manter, né, essa informação por muito tempo? Será que eles vão confessar que participavam de algum esquema, que devolviam o dinheiro para o vereador? Porque quando ele faz isso, aí ele já vai derrubar 1, 2, 3 vereadores, dependendo de quantos que eles faziam, né, o serviço. Então, vamos ver quais são os desdobramentos, ainda tem muita coisa para acontecer, muitas surpresas nos esperam aí nos próximos dias, com certeza.
E hoje, logo depois do Cidade Alerta Minas, você acompanha imagens exclusivas, informações exclusivas do Jornal Paranaíba. O Alexandre Leal, junto ao Danilo Caixeta e ao Túlio Amâncio, acompanharam toda a movimentação no dia de hoje e todos os detalhes do que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, aqui em Uberlândia, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o dia que muita gente não vai mais esquecer. Logo depois do Cidade Alerta Minas. Caixeta, muito obrigada pelas informações. A gente se encontra daqui a pouquinho no JP.